Olá pessoal, hoje vamos iniciar com vocês mais uma videoaula dentro dos compostos orgânicos, lipídios ou lipídeos ou gorduras. Os lipídios são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Show! Desempenham várias funções: reserva energética, estrutural, membrana plasmática da célula. Repara aqui essa imagem, dupla camada fosfolipídica. E ainda você tem aqui colesterol fazendo parte da membrana. Então, função estrutural. Formam alguns hormônios, os hormônios sexuais, progesterona, estrogênio ou estradiol e testosterona. Eles são precursores de algumas vitaminas e algumas vitaminas são lipossolúveis, são essenciais para ser absorvidas. Vitamina ADEC, A, D, E e K. Funciona como isolante térmico. Então você, debaixo da pele, na pele, fazendo parte da pele, você tem aqui a epiderme, que é tecido epitelial, derme, tecido conjuntivo. Aí você tem aqui o panícula adiposo ou células adiposas, que armazenam gordura, que funciona como isolante térmico. E outra importante função dos lipídios é impermeabilizadora, forma ceras, a cutícula da epiderme, para impermeabilizar, para evitar a perda de água. Repare aqui essa folha bastante cerosa, tá? Bom, repetindo novamente, são biomoléculas compostas por carbono, C, hidrogênio, H, e oxigênio O. Show! São insolúveis em água, porque é uma molécula apolar. E são solúveis em alguns solventes orgânicos, como álcool, benzina, éter, cloroformo e acetona. O que são ácidos graxos? Para cada carbono, vamos lá. Antes de falar de para cada carbono, são moléculas com sequência longa de átomos de carbono, ligadas ao hidrogênio e a um grupo carboxila, C-O-OH. Então, repare aqui, você tem aqui uma sequência longa de carbonos, certo? Para cada carbono você vai ter 2 hidrogênios, tá? E aí você tem aqui no final a carboxila, certo? C-O-OH. Então, mais 2 oxigênios aqui. Então, a forma geral, repare, C12. Se eu tiver 12 carbonos, eu vou ter o dobro de hidrogênios, H24, mais O2, que é da carboxila aqui, os 2 oxigênios, certo? Bom, então vamos lá. Novamente, aqui você tem uma cadeia carbônica só com simples ligações, certo? E aqui uma cadeia carbônica que tem entre os átomos de carbono uma dupla ligação. Então, os ácidos graxos, eles podem ser, tá, saturados, só ligações simples entre a cadeia carbônica, reparou? E insaturados, quando vai ter essa dupla ligação na cadeia carbônica. Quando só tem uma dupla ligação, é chamado de monoinsaturado, certo? Às vezes pode ter mais de outras duplas ligações, tá ok? Bom, então isso aqui é muito importante. Ácido graxo, certo? Saturado, cadeia carbônica, só ligações simples. Ácido graxo insaturado, cadeia carbônica com dupla ligação. Então aqui novamente para você ver, a membrana plasmática, ela é um lipídio complexo. Por quê? Além de ácidos graxos, além de álcool, certo? Vai encontrar fósforo. Então a gente fala fosfolipídios. Essa cadeia aqui que vocês estão vendo aqui é saturada, porque só tem ligações de átomos de carbono, ligações simples, tá? Olha aqui a representação. Tá? Aqui a carboxila, tá? C-O-OH. Repare que aqui no meio dá uma dobrinha, certo? Significa que há uma ligação o quê? Dupla. Aqui vem a ligação dupla. Então, a membrana plasmática, ela é formada por uma dupla camada fosfolipídica, tá? Como você repara nessa imagem, aqui você está vendo a célula, a membrana plasmática, aqui em detalhe a membrana plasmática. Tá? Então ela tem uma cabeça e 2 caudas, tá? Que são ácidos graxos. Um saturado e o outro
insaturado, tá? Então essa cabeça aqui, ela é hidrofílica, ela atrai a água, certo? E já a cauda, ela é polar, hidrofóbica. Nós vamos detalhar melhor esses ácidos lá para frente. Mas vamos lá. Primeiro grupo aí que vocês estão vendo, certo? Dentro dos lipídios, o grupo dos glicerídeos, que são formados por moléculas de ácidos graxos unidas a moléculas do álcool chamado o quê? Glicerol, beleza? Então, álcool, glicerol mais ácido graxo, glicerídeo. Quando você tem 3 ácidos graxos, tá vendo aqui nessa imagem? 3 ácidos graxos, certo? A cadeia carbônica, aqui é a hidroxila, certo? Ligado ao glicerol. Então você vai ter o quê? Um triglicerídeo. Então, para formar aqui um triglicerídeo, ocorre uma síntese por desidratação com 3 perdas de moléculas de água. Eu posso fazer a reação inversa, certo? Quando entra a água, você vai ter uma quebra por hidrólise, certo? Ou uma síntese por hidrólise, né? Formando aqui o ácidos graxos, tá? E o glicerol separado. Bom, repare aqui, são desenhos, né? Imagens, tá? Aqui estão vendo a imagem que tem uma cadeia carbônica longa, uma média e uma pequena, certo? E aqui ligado ao glicerol, beleza? Esses compostos também são éster, certo? Ésteres, tá? O que é ésteres? Eles vão fazer nessa ligação aqui, ó, certo? Vai correr C-OH, certo? É o grupo funcional dos ésteres. Daí o nome também triéster de glicerina, tá? Também são, essa aqui vocês vão ver lá em química orgânica depois, lá na frente de química, ok? Bom, tipos de glicerídeos. Você tem gorduras e óleos, 2 tipos. As gorduras, estado físico, sólida, óleo, líquido. Origem, gordura sempre de origem animal. E os óleos de origem vegetal. Os óleos predominam radicais de ácidos graxos insaturados. Opa, o que significa? Galera, lembra a ligação cadeia carbônica? Certo? Bom, apresentam na forma líquida em condições o quê? Ambientais, 25 graus Celsius e a 1 atm. Gordura, predominam radicais de ácidos graxos saturados, cadeia carbônica, só simples ligações, lembra? Bom, apresenta-se na forma sólida em condições ambientais, 25 graus Celsius a 1 atm. Bom, isso é muito importante, separar a diferença de gorduras e quem? E óleos. São os principais representantes de quem? Dos glicerídeos. Bom, o que é uma hidrogenação catalítica? Certo? Bom, você tem o óleo, lembra? O óleo é insaturado. Tem dupla ligação. Assim, ó, entre os átomos de carbono, certo? E aí, o que eu vou fazer nessa cadeia? Eu vou adicionar hidrogênio, certo? Quando você adiciona hidrogênio, você quebra essa ligação dupla, ela passa a ser o quê? Simples, tá? E você forma, então, uma gordura hidrogenada, certo? Por exemplo, a margarina que você usa na sua alimentação, certo? É uma gordura hidrogenada. Então, ela se comporta como se fosse uma gordura saturada, certo? Porque você vai ter ligações simples entre os átomos de carbono. Bom, dentro dos lipídios, um outro grupo são os fosfolipídios. Vocês viram os glicerídeos e agora os fosfolipídios. São similares aos triglicerídeos, possuindo 2 moléculas de ácido graxo, uma saturada e a outra insaturada, ligados ao glicerol. Certo? Pessoal, vamos lá. No lugar do terceiro ácido graxo, do triglicerídeo, os fosfolipídios é apresentado por um fosfato, de nome fosfolipídios. Então lembra essa imagem que vocês já viram, certo? A membrana plasmática, dupla camada fósforo que lipídica, com cabeça representada pelo quê? Pelo fosfato, certo? O grupo fosfato aqui nessa imagem é melhor, e o glicerol e o álcool. Essa cabeça ela é hidrofílica, amiga de água. Então ela fica ao lado dela muita água. E aqui não deixa passar água, a cauda é hidrofóbica, lembra?
uma saturada, só átomos de carbono por ligações simples, e uma insaturada, dupla ligação aqui entre os átomos de carbono. Beleza? Bom, então olha que interessante. Se você colocar essas moléculas aqui em solução aquosa, ela tem um comportamento anfipático, que significa eles vão se reorganizar, certo? Formando aqui porções polares e isolam as porções apolares. Quem são as porções apolares? A cauda. Então a cauda vai ficar tudo para dentro, ó, repare. E a cabecinha para fora, certo? Então, propriedades anfipáticas, repare. Cabeça, cauda, cauda, cabeça. Olha aqui a dupla camada fosfolipídica, tá? Então a água, para passar pela membrana da célula, tem que passar por aqui, ó, pela proteína. Fica a água ao redor da membrana externa, aqui do citoplasma, mas não passa pela camada lipídica. Bom, outro grupo aí de lipídios, os esteroides, são lipídios que não apresentam ácidos graxos em sua composição. São formados por 4 anéis de átomos de carbono interligados e presentes nas membranas. Lembra a membrana, parte estrutural? Então, ó, 1, 2, 3, 4 anéis, tá? Na sua composição por átomos de carbono. Exemplo de esteroides, o colesterol, que é de origem animal, e ergosterol, de origem vegetal. O colesterol é o esteroide de maior importância, fazendo parte da estrutura das membranas celulares, a membrana plasmática, conferindo-lhe maior rigidez e atuando como precursor na biossíntese de várias substâncias, como hormônios esteroides, estrógeno, progesterona e testosterona. Produz ainda sais biliares e a vitamina D, que fortalece os seus ossos. O colesterol é produzido pelo corpo, mas uma pequena parte dele é adquirida através da dieta, principalmente da dieta de origem animal, como carnes de peixe, frango, bovinos, caprinos, suínos, tá? Aquele famoso bacon, manteiga, queijos amarelos, ovos, leite integral, tá? Após a digestão, ele não consegue se dissolver no sangue, lembra? Apolar, tá? Então, por ser pouco solúvel em água, então ele é transportado pela corrente sanguínea por lipoproteínas, tá? As principais lipoproteínas, LDL, Low Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteínas de baixa densidade, o mau colesterol, não vamos falar já já, e HDL, High Density Lipoprotein, quer dizer, lipoproteínas de alta densidade, o bom colesterol. Então, vamos ver a diferença de uma para outra. LDL, colesterol ruim, é a classe menos benéfica ao ser humano, chamado de colesterol ruim, por se acreditar que sua ingestão em excesso leva à formação de placa de aterosclerótica, placa de gordura. Então, essas placas vão entupir aqui as veias e as artérias, tá? Diminuindo o fluxo sanguíneo. Então, você vai ter uma isquemia. Imagina uma placa de gordura num vaso aqui do coração, numa coronária. Tá? Assim que ela se deposita, repare aqui, ou nessa imagem aqui até melhor, certo? Vai diminuir o fluxo sanguíneo, que vai faltar nas células daqui para frente oxigênios e nutrientes, tá? Então, complicações aí que vai causar aí um infarto do miocárdio, beleza? Já o HDL, o bom colesterol, é chamado de colesterol bom porque ele é capaz de absorver os cristais de colesterol formados nas vias sanguíneas. Então, ele limpa isso aqui, ó. Aqui em amarelinho, como vocês reparem, é o LDL, colesterol ruim, pode formar aterosclerose, certo? Aqui nas artérias, pessoal. E o verdinho, o HDL, ele limpa, tá? Para facilitar o fluxo sanguíneo novamente. Beleza? Bom, vocês estão vendo aí uma glândula chamada suprarrenal, certo? Ela tem duas partes, uma parte periférica, chamada córtex, e uma parte interna chamada medula, certo? Na parte cortical, irá produzir mineralocorticoides, aldosterona, certo? Glicocorticoides, a cortisona,
hormônios sexuais, tá? Olha que interessante, é produzido também na suprarrenal, não só no testículo e no ovário, certo? Bom, e na parte medular, tá, da suprarrenal, você vai produzir adrenalina e noradrenalina, também chamada de epinefrina, tá? Lembra que os corticoides, certo? Também são esteroides. Então lá, colesterol, nós estamos falando, vai transformar em pregnenolona, que vai formar progesterona. Essas progesterona pode se transformar em cortisol, glicocorticoides, que tem ação anti-inflamatória, certo? Só que inibe a resposta imune. Lembra do Covid? Tá? Por que você deve evitar tomar anti-inflamatórios? Porque vai diminuir a célula de defesa atacar esse antígeno, certo? Bom, progesterona aqui se transformando em corticosteroides, ou seja, mineral corticoides. A aldosterona é extremamente importante, porque ela vai regular a reabsorção de sódio, tá, aqui nos néfrons, que fica lá dentro do rim, certo? Consequentemente, volta a absorver a água e vai controlar, então, a pressão sanguínea, tá? Bom, e a testosterona, certo? Só para você ter noção aqui, pode transformar em estradiol, que é hormônio sexual, certo? Masculino e feminino. A testosterona masculino e estradiol feminino, certo? Então, que vai determinar as características sexuais aí, regular o ciclo menstrual e assim por diante, tá? Bom, então você tem muita testosterona sintética, o famoso anabolizantes, tá? Que aumenta aqui a síntese de proteína, consequentemente aumenta a massa muscular, tá? Então, exemplos de esteroides: estradiol, que é o estrogênio, hormônio feminino; testosterona, hormônio masculino. Repare, todos eles têm 4 anéis de cadeia carbônica. Progesterona, outro hormônio feminino. Então, lá no ovário, você produz progesterona e estradiol, certo? Nas meninas, nos meninos lá no testículo é produzida a testosterona. Cortisol e aldosterona são produzidos lá na suprarrenal, lembra? Tá? Também, ó, 4 anéis de cadeias carbônicas, aldosterona aqui, certo? Olha aqui a vitamina D também, certo? E aqui o colesterol, beleza? Bom, Plínio, eu vou fazer um hemograma, um exame de sangue para ver a concentração desses lipídios na minha corrente sanguínea. Então, qual é o desejável, qual é o limite e qual quando você está correndo um risco, um alto risco, tá? HDL, que é o bom colesterol. Desejável, 60 miligramas por decilitro, beleza? Limite, 35 a 45, beleza? Tá dentro do limite, tá? Só, acima, certo? Abaixo de 35, certo? Você está correndo um certo risco aí de ter um problema cardiovascular. LDL, colesterol ruim, desejável, 60 a 130 miligramas por decilitro, certo? Limite, 130 a 159. Só quando está muito alto o LDL, ou seja, acima de 160, você está correndo aí um risco de ter aí problemas cardiovasculares. Triglicerídeos, lembra os triglicerídeos? 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. Só, desejável, menos que 150. Limite, 150 a 199. Alto risco, 200 a 499, tá? Bom, total colesterol, certo? Você vai somar todos eles, total, certo? O desejável é menos de 200, limite entre 200 a 239, alto risco 240. Bom, ceras, outro grupo aí dentro dos lipídios, é formado por ácido graxo, mais um álcool de cadeia longa, um monoálcool, formando aí um cerídeo. Você tem cera de origem animal, a cera do ouvido, e favo de mel de abelhas, tá ok? São de origem animal. De origem vegetal, produzido pelas folhas que impermeabilizam e evita a perda de água. Lembra uma função dos lipídios? Impermeabilizante? Então você tem a cera de carnaúba, a cera de babaçu, certo? Que tem um papel impermeabilizante. Bom, lembra aquele
exemplo lá, então, às vezes você vai fazer um exame aí, um hemograma, certo? Exame de sangue. Aí você tem aqui uma fórmula para calcular o colesterol total. Então, LDL, o mau colesterol, mais HDL, o bom colesterol, mais os triglicerídeos, vai dividir por 5, vai dar o total de colesterol, tá? O total de gorduras, tá ok? Então lá, LDL, vamos supor, 60, tá dentro do limite. Vamos ver? Vamos voltar. Vamos lá. Pessoal, LDL nós começamos, né? 100. Então, LDL está dentro do limite, ó, repara, certo? Vamos lá. O desejável do HDL, o limite, 35 a 45, quanto que ele tem de HDL? 60, opa, está até acima, concorda? Triglicerídeos, tá lá, tem que ser menos 150, ele está no limite, 150, olha lá, certo? Aí eu vou pegar os triglicerídeos, dividir por quanto? Por 5, somar o LDL mais o HDL, certo? Fazendo essa conta matemática, 190. Ah, e quanto que era o total de colesterol total? Vamos lá, lembra? Colesterol total aqui tem que ser menor que 200 miligramas por decilitro. Nesse caso aqui, essa pessoa ainda se encontra dentro de padrões normais, ok? Bom, vamos para a atividade prática e bons estudos para vocês, ok?